Hoje nós estamos recebendo uma visita do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Votuporanga. Eu tenho um carinho especial por aquela cidade, porque trabalhei como promotor de justiça cerca de quase 9 anos. Fiz muitas amizades, especialmente nas casas espíritas. E daquelas casas, uma que eu tenho um carinho especial é com Bezerra de Menezes. E há muito tempo atrás, frequento lá há mais de 20 anos, havia um grupo musical que tinha o interesse na música, a vontade de cantar, mas não empolgava. Eu confesso a vocês que tive uma surpresa agradabilíssima quando eu vi o progresso desse grupo. Hoje eles são, no meu entender, quase profissionais. Isso graças a esse moço moreninho aí que está na frente, que é maestro. É o Tiago. E vocês vão ficar surpresos, porque o Tiago não é espírita, hein? Ele é adventíssima do 7º dia. Então, se acabar a música e ele sair correndo, não se preocupe com isso, né? Mas ele abraçou com carinho esse grupo musical e com certeza fez com que ele evoluísse. Mas eu falei bastante antes da minha prece. Vamos deixar eles preparar o nosso ambiente. Tiago, a casa é sua.
merecemos o carinho, a música que nos encanta, que nos eleva a alma. Quando eu conheci o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Votuporanga, eu conheci duas pessoas especialíssimas, que foram responsáveis para dar sequência às atividades mediúnicas, doutrinárias daquela casa. Eu falo de Dona Almira Santoro e o capitão do Exército, capitão Constantino Santoro. Mas é importante dizer que todos nós somos passageiros da eternidade. E eles passaram. Em 2017, desencarnou o capitão. Mas naquela oportunidade, está falando até agora, a gente fica receoso de quem suceder a direção de uma casa espírita, porque é de grande responsabilidade. E esse moço que vai falar para vocês agora, tem até um nome interessante, Rivair, quase Rivail, né? Lopes. Ele assumiu essa casa. E é interessante que a última vez que eu estive lá, em agosto último, cheguei na cidade correndo para ir até o meu refazimento da viagem, fui até a toalete, escutei uma música de violino na casa espírita. Me aproximei, entrei numa sala, era uma sala de aula, e depois uma outra sala de violão. Depois, conversando com o Rivai, ele falou: o que é isso? Eu falei: doutor Marcos, é o nosso projeto social. E eu sonho com isso em nossa casa, nossa futura sede, né? E ia embora rápido, estava cansado, e a Tânia estava comigo. Eu falei: olha, espera aí que o senhor não vai embora sem que eu passe para o senhor o projeto social, auxiliando a crianças carentes. E ele me deu o projeto, nós incluímos no nosso projeto também, e estamos aguardando nós começarmos a edificação para a gente iniciar isso. E hoje o Rivaí estava me dizendo que eles estão com 111 crianças, é isso? É brincadeira? Coisa melhor do mundo, você chegar numa casa espírita com aula o dia inteiro. Rivaí, com você, na casa. Tá bom. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre e Senhor, possa alcançar o coração de todos nós que aqui nos encontramos nesta noite, mas que também possa a reunião da noite ser um referencial de luz aos espíritos amigos, em favor dos irmãos necessitados do caminho. Agradecemos a Deus pela oportunidade abençoada que recebemos, aos benfeitores que militam nesta casa e aos irmãos encarnados que abriram as suas portas e nos receberam numa noite como essa. A simpatia que nós nutrimos pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade não é menor que aquele anunciado pelo nosso irmão. Trazemos um carinho imenso, e toda vez que aqui adentramos, o nosso coração se emociona, porque o envolvimento de afinidade, tanto físico, material, quanto espiritual, é muito grande. Então a gratidão é apenas nossa. Os trabalhos que são realizados no Bezerra, aproveitamos para manifestar o nosso agradecimento àquela equipe de trabalhadores, que sem a dedicação, o carinho e o trabalho deles, nada se realizaria. Não adiantaria nada uma diretoria proativa, cheia de planos e de projetos, se não tivesse por trás uma equipe, colaboradores, trabalhadores e conscientes do dever cristão e do dever espírita. Então, a nossa gratidão e o parabéns àqueles irmãos que lá militam. E tenham certeza, aqui não será diferente. Uma casa onde todos também abraçarão o trabalho e realizarão a tarefa em nome do Cristo com amor, com carinho e com alegria. Porque
Quando nós falamos de Jesus, e não raro nós falamos do mestre na casa espírita, recitamos o seu nome por diversas vezes durante o dia, nas nossas preces, nos agradecimentos, mas também na nossa rogativa. É bem provável que muito pouco, ou então quase nada, nós paramos para pensar na grandeza e no valor desta alma para nós, os cristãos. Nós recitamos o seu nome, nós aceitamos o seu valor, sabemos da sua importância como sendo diretor do nosso planeta, mas muito raramente paramos para analisar a grandeza desta alma. Em breves palavras, há 4,6 bilhões de anos atrás, que é o que a nossa ciência estima a existência do nosso planeta, já era uma alma, já era um espírito capaz de idealizar esse nosso planeta, de fabricar, de organizar, colocá-lo em órbita, de forma harmoniosa, tranquila e serena, e prosseguir trabalhando e proporcionando para que o ambiente pudesse estar sempre propício, adequado, para que nós pudéssemos estar aqui aproveitando o nosso tempo para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Quando ele anuncia que ele conhecia e conhece cada uma das suas ovelhas, ele não dizia isso da boca para fora, mas quando ele olhava a criatura, quando ele nos olha, ele sabe, melhor do que nós mesmos, quem somos nós, o que é que nós trazemos dentro da nossa alma. O seu olhar é capaz de vislumbrar aquilo que nós sequer imaginamos. Hoje, a ciência, com todo o seu progresso, luta exaustivamente para conhecer os mecanismos que regem o nosso planeta. E nós batemos no peito felizes com o progresso da nossa ciência, mas não somos capazes de fazer uma viagem e visitar o nosso planeta vizinho. Não somos capazes ainda de desfrutar da beleza que o espaço ao redor da nossa Terra nos proporciona. Nós temos a 300 quilômetros aproximadamente, ou 400, uma estação espacial que orbita na Terra desde 2002. E dia desses, uma excursão saindo daqui para uma troca de astronautas, 300 quilômetros. A viagem para chegar até lá demora nada menos do que 2 dias. Em algumas horas nós andamos com o nosso carro, mais do que isso. Então, quem é essa alma? Quem é esse irmão que nos acolhe? O nosso irmão Pai. Irmão, porque tanto quanto nós é filho de Deus, mas Pai, porque tem cuidado de nós, com o carinho e com o empenho que nós precisamos, respeitando a nossa condição evolutiva, entendendo as nossas limitações e esperando muito calmamente o nosso momento individual, que é diferente para cada um de nós. Ele não se impõe, não exige, tinha direito para tudo isso, mas não faz, e espera com calma, espera com serenidade. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E talvez essa seja a resposta mais curta de toda aquela obra. Vede Jesus. Só isso. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo, a quem nós devemos buscar imitar, a quem nós devemos buscar seguir os passos, trilhar o seu caminho. Por que será que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo? Porque se o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, o Cristo é o inverso. Ele é a humildade e a bondade. Ele tem humildade no coração.
e tem bondade, oferecendo a cada um de nós. E por que que Ele é humilde? E por que é que Jesus é bom? Porque na sua grandeza, Ele jamais ostentou a sua sabedoria e o seu conhecimento. Jamais humilhou ou desprezou qualquer um dos seus irmãos inferiores, que somos nós mesmos. Sempre soube esperar, como dissemos no início, e aguardar o momento de cada um de nós. E onde é que nós podemos encontrar o amor do Cristo? Certa feita, alguém disse que ele era bom, e ele retorna a sua fala dizendo que bom só Deus, só o Pai que está nos céus. Ninguém, em sã consciência nos dias atuais, vai aceitar isso e levar ao pé da letra, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é amoroso para cada um de nós. E onde é que está a sua bondade? Naquela afirmativa em que nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículo 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes nós recitamos isso? Nós nos emocionamos com essa passagem do Evangelho. Nós deixamos que a paz, o amor e a fraternidade que emana nestas palavras alcance a nossa alma. Mas nós analisamos isso. O que é que será que Jesus estava querendo dizer? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós recorrermos do dicionário, nós vamos encontrar que jugo é aquela ferramenta que nós, os que vimos do sertão, conhecemos como sendo a canga. A canga que repousa sobre o pescoço do boi. Geralmente isso é feito de madeira, quem viveu no campo sabe disso, é feito de madeira. Enquanto ela é nova, ela tem uma quina, e quando ela descansa no pescoço do boi, e ele força para puxar o carro, eis que aquela quina roça a sua pele, o seu couro, e fere, dói. Não raro, o carreiro, querendo render o seu dia, o seu trabalho, sobrecarrega o carro com os fardos extremamente pesados. Então, quando Jesus está dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é um exemplo dos mais simples e belos. A canga que será depositada sobre nossos ombros não vai nos ferir, porque ela é suave. E Ele jamais sobrecarregará o nosso carro, porque Ele sabe esperar o nosso tempo. Nós temos que chegar com alegria no coração, nós temos que chegar realmente modificados. Esse é o jugo, esse é o fardo, esse é o amor dessa alma tão grande, que não nos esquece e nos tem como verdadeiros filhos, porque é assim que Ele cuida de cada um de nós. Esse é o seu amor. Mas e a sua compreensão? A sua compreensão nós vamos achar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, quando Ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. É outra passagem que, se nós não pararmos para entender o que é que Jesus está dizendo, ela fica apenas numa beleza, mas sem aprofundamento. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. É como se Ele estivesse aceitando tudo aquilo que nós tínhamos naquela época como sendo de mais sagrado. Ele está dizendo assim, olha, as escrituras que vocês têm e que vocês consideram como sendo sagradas, eu não as ignorarei. Elas são importantes e no momento atual elas são suficientes para isso. Então não sou eu que vou dizer que isso está errado, mas inclusive estou vindo para mostrar que se forem capazes de cumprir isso que consta
das suas escrituras sagradas será muito suficiente, mais que suficiente, para que também sejam criaturas melhores e evoluídas. E uma das passagens que deixa isso muito claro, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 35, quando um doutor da lei se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, o que é preciso que eu faça para alcançar o reino dos céus? Como dissemos na introdução, aquele homem não era desconhecido para o Cristo. Apesar de nunca terem se encontrado no mundo físico, ele sabia muito bem quem era aquele homem. Quais eram as reais intenções que ele trazia na alma e por que é que ele fazia aquela pergunta? Jesus sabia, conhecia as suas reais intenções. Então, ele devolve muito tranquilamente a pergunta e responde perguntando: o que é que está escrito na lei? Porque ele conhecia que aquele homem era um doutor da lei, e por ser um doutor da lei, ele tinha conhecimento daquilo. O que é que está escrito na lei? Vamos entender então o que é que Jesus está querendo dizer com isso. Quando a gente fala que o que é que está escrito na lei, talvez dá-nos a impressão que seja alguns ensinamentos, talvez 10 ensinamentos. Será que ele se referia aos 10 mandamentos de Moisés? É alguma legislação que o governo de Roma tem, que o governo de Roma traz? Não, a lei a que Jesus se referia era muito maior. Ela fazia parte de uma das 3 divisões do grande livro sagrado do povo judeu, do povo hebreu, conhecido como Tanakh. Esta obra, que nós poderíamos dizer a Bíblia do povo hebreu e judeu, é um livro imenso, enorme, e está dividido em 3 grandes partes. A primeira é a lei, ou Torá, como a gente conhece. A segunda parte seria os profetas, ou Nivim. Ali está contido todas as escrituras de cada um dos profetas, que nós podemos encontrar lá, por exemplo, Jeremias, Isaías, Josué e etc. E a terceira parte, que é as escrituras, onde nós vamos encontrar o Eclesiastes, Provérbios e o tão conhecido de todos nós, os Salmos, que nós muito recitamos. Então essa é a grande escritura sagrada do povo hebreu e do povo judeu, composta por aproximadamente 24 livros. Alguns falam 24, outros chegam a 30 e poucos livros, 40 livros, mas enfim, 24 livros é a que mais se fala, é a que mais se destaca. Porém, a Torá é composta por 5 livros escritos por Moisés. São eles a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, quando Jesus se refere o que é que está escrito na lei, ele está se referindo ao que está escrito nesses 5 livros escritos por Moisés, que não são pequenos, são livros muito grandes, de grande expressão. Vamos entender o que é um doutor da lei. Um doutor da lei, para ser considerado pelo povo hebreu ou judeu um doutor da lei, ele precisava, e precisa até os dias atuais, ter a Tanakh, não é só a Torá, mas ter a Tanakh inteira decorada na sua cabeça. Tem que estar aqui na sua cachola. Mas não do jeito que a gente costuma decorar. A gente vai decorar um poema, por exemplo, e se lá no meio ele tem uma paginazinha pequena, se a gente esqueceu a palavra, a gente bota uma outra ali no meio e fica mais ou menos tudo igual, não tem problema nenhum. O doutor da lei não tem esse direito. Ele tem que ter os 24 livros decorados palavra por palavra, vírgula por vírgula. Tanto que reza a lenda que a Tanakh não tem impressão tipográfica. Dizem que até hoje a impressão original é escrita manualmente,
por um doutor da lei, que conhece, que sabe, que recita palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Esse era o homem que perguntou ao Cristo: o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Ele sabia muito bem. Na verdade, ele estava mal intencionado. Então Jesus lhe pergunta: o que é que está escrito na lei? E ele responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso está em Deuteronômios, no capítulo 6, no versículo 5, e complementa: e ao próximo como a ti mesmo. Isso já está em Levítico, que é o terceiro livro, capítulo 19, versículo 18. Então, a gente já começa a perceber que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não foi Jesus quem falou. Isso é Velho Testamento, está lá em Deuteronômios, o 5º livro, e Levítico, o 3º livro. Se a gente quiser procurar, quem tiver a Bíblia em casa, vai lá, Deuteronômios e Levítico. Deuteronômios capítulo 6, versículo 5, capítulo 18, versículo 19, em Levítico, e é exatamente isso que consta lá. Então Jesus disse: respondeste bem, faze isso e entrará no reino dos céus. Mas aquele homem não se dá por satisfeito, então ele faz uma segunda pergunta: quem é meu próximo? Isso não consta da lei, isso não consta da Tanakh inteira. Então é como se ele tivesse agora se rejubilado: deu certo, agora vamos ver o que é que ele vai responder para mim. Quem é o meu próximo? E nessa hora Jesus propõe a tão conhecida parábola do bom samaritano, que também é conhecida de todos nós. Mas antes de lembrarmos muito rapidamente a parábola do bom samaritano, nós gostaríamos de lembrar a parábola do credor incompassivo, porque a parábola do bom samaritano, Jesus coloca um quê a mais, que ele extrapola o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aquela do credor incompassivo, ela encaixa perfeitamente no amar o próximo como a si mesmo, que também é uma passagem conhecida de todos nós. Aquele homem que é chamado pelo seu senhor e o senhor lhe diz: paga o que você me deve. E ele pede ao seu senhor que tenha clemência, piedade, porque ele não tinha como restituir. E o senhor pede a ele assim: então, para pagar a sua dívida, dá aqui a sua família, os seus filhos, a sua esposa, os seus pertences. Quando a gente ouve isso, a gente fica indignado, diz: mas aquele homem foi pedir a família dele como pagamento. Mas isso era comum naquela época, não tinha nada de errado. Eu devia, não tinha como pagar, eu dava um familiar, um filho, um parente próximo, e aquele credor recebia como se fosse uma moeda, porque ele ia negociar como um escravo. Então aquele homem percebe: se eu pagar a minha dívida com os meus queridos, ela vai ficar muito alta. Então ele se coloca de joelho e pede por piedade, que lhe conceda um tempo. O Senhor concede, mas ele não tem o mesmo carinho, a mesma piedade com o seu irmão lá fora. Ele exige que ele pague. Então o seu senhor, sendo informado disso, pede que ele volte. Ele poderia dizer assim: Senhor, eu estou fazendo algo que eu acho justo, porque é justo por me amar e amar os meus que estão próximos, que ele me pague, porque eu tenho que pagá-lo. Então eu estou amando-me, e por conta disso exijo que ele me pague, porque senão o senhor vai executar. Mas o Senhor então diz para ele: olha, do mesmo jeito vai cumprir a sua pena. Enfim, com isso a gente percebe que amar o próximo como a nós mesmos, e isso a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma ou duas vezes, se não me falha a memória, dizendo a necessidade de nós amarmos o próximo como a nós mesmos.
Porque amar o próximo como a nós mesmos, na faixa que nós estamos, nem sempre é um bom negócio. E aí a gente pode ficar até extasiado com isso. Mas como assim? Prestemos atenção. Nós sabemos verdadeiramente nos amar. Não raro, nós valorizamos excessivamente as coisas materiais. Damos um valor imenso para as coisas do mundo. Se nós olharmos no capítulo 17, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver um tratado que existe lá, dizendo do homem no mundo. E nós vamos ver que aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, mostra que tudo que nós temos na terra não tem nada de errado. Nós temos o direito de querer uma casa boa, de ganhar dinheiro, de termos um conforto, darmos conforto para os nossos filhos, nos divertirmos, tudo isso é importante, necessário para nós. Mas nós não podemos dar um valor nisso, além daquilo que nós precisamos dar para o nosso espírito, para a nossa alma. Aí já se torna algo errado. Então nós ainda nos dedicamos muito a isso. Consequentemente, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso faz parte do nosso entendimento e do nosso amor próprio. Mais adiante, nós justificamos que nós vamos amar o nosso semelhante assim como nós amamos a nós mesmos. É difícil a gente praticar isso no nosso dia a dia, mas existe uma situação em que nós fazemos isso com muita maestria e muito empenho, com os nossos filhos. E quando sobra para nós educarmos os nossos filhos, o que é que a gente ensina para eles? Orgulho, vaidade, egoísmo, interesses imediatistas, porque se eles tiverem sucesso no mundo, então está tudo certo, e por aí vai. E não raro esquecemos que a vinda deles na terra é para que eles pudessem desenvolver o lado espiritual. Que paradoxo terrível! A gente nunca ama o nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente vai amar o próximo como a nós mesmos, a gente bota eles no erro, que são os nossos filhos. Dificilmente a gente se propõe trazê-los, por exemplo, para a casa espírita, conscientizá-los do Evangelho do Cristo. À noite eles precisam descansar, no domingo de manhã eles precisam dormir até mais tarde. Mas o dia deles é extremamente estressante e cheio de coisas para fazer. Coisas para o mundo. Egoísmo, orgulho e vaidade. Está errado isso? Não. Mas nós deveríamos complementar com aquilo que realmente interessa ao espírito quando ele reencarna. As coisas da alma. É para isso que eles reencarnaram. É para isso que nós estamos aqui no mundo. Então, posto tudo isso, nós vamos ver que Jesus, até esse momento, no que nós estamos comentando, não trouxe nenhuma novidade. Porque ele apenas ratificou aquilo que já constava do Velho Testamento, Deuteronômios e Levítico. Faz isso, é o que está escrito na lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, o amor do Cristo é diferente, e é isso que nós temos que entender. Jesus, ele nos ama integralmente. Os exemplos que ele deu de amor para conosco são imensos. Vamos resumir e nos deter apenas na sua passagem aqui na terra. Deu-nos o exemplo de humildade, nascendo numa manjedoura. Deu-nos o exemplo de trabalho, como carpinteiro acompanhando o seu pai. Deu-nos um exemplo de respeito e dedicação ao ser humano em geral. Atendeu, socorreu, amparou os necessitados
indistintamente, porque ele sabia perfeitamente que todos aqueles aos quais ele estava ajudando, amanhã não seriam gratos, seriam ingratos. Porque nós ainda temos uma outra situação. Quando a gente faz alguma coisinha, a gente espera no mínimo que o outro seja grato pelo que foi feito. Se ele não for grato à altura da nossa expectativa, a gente diz: está vendo? Perdi tempo, fiz, e agora ele nem gratidão foi capaz de receber. Não ajudo mais. Não é isso que acontece? Como se isso fosse uma coisa certa. E esse é o exemplo que Jesus deu. Foi isso que ele nos ensinou, e nós anunciamos que somos cristãos. Então ele se entrega por inteiro, esquece da sua própria jornada e vai ainda ao suplício por amor a todos nós. Na parábola do bom samaritano, é isso que ele mostra. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó e é abordado por assaltantes e fica caído. Quando ele coloca isso e cita aqueles homens conhecedores da lei que ignoraram o necessitado, mas que um samaritano se preocupou e parou, nós temos que entender que aquele samaritano estava vindo de Jerusalém para Jericó, não era só para completar ou para fazer parte da história do Cristo. Porque é que a gente sai de um lugar e vai para outro. Saímos de Votuporanga agora e viemos para São José do Rio Preto. Hora marcada, compromisso, pessoas esperando. Estima-se que no mínimo o samaritano também tinha alguém esperando. Ele tinha horário, ele tinha compromisso, ele tinha coisa para fazer. Mas ele esqueceu disso. E foi cuidar do irmão que estava caído. Mais ainda, ele para e pernoita com aquele homem numa pousada. Mais ainda, o dinheiro que ele tinha no bolso para gastar com a sua viagem, ele ainda dá para o dono da pousada. Mais ainda, se esse dinheiro não for suficiente, na volta eu restituirei tudo que for gasto a mais do que isso. Ele deixou de preocupar-se consigo mesmo e apenas vislumbrou a necessidade do seu semelhante. Então ele não amou apenas como a si próprio, ele amou mais porque nós não temos para conosco mesmo essa ideia. O nosso amor ainda é egoísta. Então, se até aqui Jesus não acrescentou nada, agora nós vamos ver qual é o mandamento do Cristo. Para aquele doutor da lei, ele indaga: o que é que está escrito na lei? E ele responde com sabedoria. Mas era aquilo que aqueles homens poderiam e tinham capacidade de entender. Num futuro, conversando em particular com os seus discípulos, já próximo da hora derradeira, ele então procura aqueles homens e diz, lá em João, capítulo 13, versículo 34, dou-vos um novo mandamento, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Se lá atrás ele apenas não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, agora num particular com os seus discípulos, que já tinham vivenciado a intimidade, já tinham caminhado com ele, visto os perrengues que eles enfrentavam, as dificuldades, os momentos íntimos, ele tinha a liberdade de dizer: se para os outros eu apenas ratifico aquilo que está na lei, para vós eu dou algo mais. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Em João ainda, capítulo 15, versículo 9, ele diz: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Perseverai no meu amor. E mais adiante,
deixando muito claro que isso sim era novo, que isso sim era uma novidade. Ele diz em João capítulo 15, versículo 12: este é o meu mandamento, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor do Cristo não é egoísta, não é orgulhoso, não é interesseiro, nem imediatista. É de entrega, é de grandeza e vislumbra sempre o futuro, porque ele anunciara o tempo inteiro: o meu reino não é deste mundo. O amor do Cristo é aquele ao qual nós devemos nos entregar. Estamos na casa espírita, somos cristãos, aceitamos o Evangelho de Jesus como sendo a verdade, o consolo, como sendo o nosso refúgio. As suas palavras de amor dizem que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Nenhum de nós está carregando nas costas mais do que pode, tampouco de forma imerecida. Por mais que a nossa dor seja grande, por mais que o nosso sofrimento seja injustificável aos nossos olhos, Jesus não foi leviano, Jesus não foi mentiroso, Ele jamais nos enganou. Então é a verdade: o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. É porque nós somos capazes, é porque nós precisamos e nós merecemos o que estamos carregando. Se nos falta uma sensibilidade para entender, no mínimo, curvemo-nos diante da divina providência, sabendo que tudo o que acontece é porque é justo e merecido por todos nós. Jesus jamais exigiu de nós algo que nós não fôssemos capazes de entender. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O que nós temos nas nossas mãos hoje é suficiente para nós galgarmos outros mundos, mundos bem melhores. E está lá no Livro dos Espíritos. Basta apenas o nosso esforço, a nossa vontade, que é muito pequena, muito insignificante, para nós darmos um passo muito grande. Então que Jesus, o nosso Mestre, possa alcançar o coração de cada um de nós, tocar o fundo da nossa alma, dando-nos ânimo, coragem, determinação e entendimento. Que nós saibamos aproveitar esse material que a presente reencarnação nos oferece e nos proporciona através da doutrina espírita. Sem dúvida alguma, sem analisar quem quer que seja em particular, tenhamos a certeza: esta é a melhor encarnação que nós já recebemos em todos os tempos para nossa melhora, para o nosso progresso. Que Jesus prossiga amparando esta casa, os seus trabalhadores, e que ela continue sempre sendo esse referencial de luz, de amor e de paz, para que os espíritos superiores colham o material, os recursos em favor dos irmãos necessitados do caminho. Muita paz. Recebam aqui o abraço e o carinho dos trabalhadores da Casa de Bezerra. Aqueles que estão aqui manifestaram o carinho que trazem. Os que ficaram lá nos incumbiram de deixar, através das palavras, a manifestação do abraço e do carinho. Muita paz.